Bem, bom dia, né? Vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? E aí eu já dividi com vocês a tela do meu computador, tá bem? Uhum. E a gente vai iniciar com esse material aí, vou iniciar explicando o assunto, tá bom? Em seguida eu tiro dúvidas de vocês e depois passo para o exercício, tá bem? Tá. Tá Uhum. bom? E aí nesse primeiro momento eu vou iniciar, repetir por causa que a colega entrou agora, tá bom? Lembrar a colega que essa semana a aula ainda é gravada, então se não quiser a imagem cedida, né, pode desligar a câmera, tá bom? Mas se quiser, não tem problema, tá bom? E aí, agora eu vou iniciar a aula, dividir aí, compartilhei com vocês a tela do meu, tá certo, computador. A gente vai iniciar explicando o conteúdo, depois eu tiro dúvidas e depois eu explico o exercício dessa semana, tá bom? Uhum. Então, iniciando o tema Ciência, Tecnologia e Inovação, né, a gente vai começar sobre a evolução dos meios de comunicação humana, tá certo? Principalmente porque esse conteúdo é o conteúdo lá da primeira atividade de vocês, né? Que vocês vão fazer uma poesia, um poema, uma paródia sobre esse conteúdo. Então, vou explicar para vocês o que é que tem que ter nesse conteúdo, tá bom? Lembrando que a evolução da comunicação inicia desde a palavra escrita, né? As primeiras formas de comunicação, tipografia móvel, publicação em massa, até as comunicações hoje com a evolução da tecnologia, tá bom? E aí a gente vê que o primeiro tipo de comunicação humana, tá bom? É a arte rupestre, tá bom? A arte rupestre, ela vai desse período aí de 500 mil antes de Cristo a 18 mil antes de Cristo, tá bom? Esse período é quando o homem ele começa a utilizar o fogo, fabricar utensílios, né? E aí ele começa a escrever, né, fazer pinturas nas cavernas, né, para se expressar, né? E aí os arqueólogos falam que esses tipos de pintura que eles utilizam, né, retrata primeiramente é, acontecimentos do cotidiano, tá bom? Como também sonhos que esses homens tinham. E aí a evolução da comunicação vai passando para frente e eles começam a talhar em pedras, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas aqui na Paraíba existe um modelo, né, desse artefato arqueológico, que é as pedras de Ingá, né? É muito famosa, né? Ela é considerada um patrimônio histórico cultural, tá certo? Onde os homens já fazem já começam a talhar em pedras, né? Porque eles já têm uma evolução tecnológica melhor para fazer esse tipo de trabalho, né? Enquanto nas artes rupestres não, eles utilizavam sangue, carvão, óleos vegetais para pintar, né? E aí, esse período já é o que a gente chama de período neolítico, que vai de 18 mil a.C. a 5 mil a.C., né? Esse período o homem já começa a criar pequenas sociedades, tá certo? Já começa a utilizar as cavernas para se proteger, já começa a fazer sua própria roupa, tá bom? E começa a gravar, né, tudo aquilo que acontece com ele através de ossos ou em pedras, né, como vocês veem aí na imagem de Ingá, e também em madeiras, tá certo? E aí nesse período eles começam a modelar a argila e escrever em argila também, que é quando surge a escrita cuneiforme, né? A escrita cuneiforme ela é muito presente nas civilizações, tanto Mesopotâmia como também egípcia, tá bom? E aí esse período já é o que a gente chama de idade dos metais, que vai de 5 mil a.C. a 4 mil a.C., tá certo? O homem nesse período ele começa a utilizar o cobre, o ferro e o bronze para já fazer armas, né? E aí ele já começa o quê? A ter novas formas, né, de sobrevivência, novas formas de moradias, já começa a construir suas próprias moradias, tá bom? E esse aparecimento aí dessa escrita, tanto na Mesopotâmia como no Egito,
vale a gente nos salientar que nesse período o pessoal do Egito, né, os egípcios, eles também criam papiro, né? Que é um tipo de papel muito parecido com o papel de hoje, tá certo? Para poder produzir suas escritas. E a partir dessas evoluções, né, a gente vai para Roma, né, o Império Romano, 59 a.C., né, que é quando o Júlio César ele produz o primeiro jornal, que tem a mesma ideia do jornal de hoje, né, tem o intuito de publicar, né, de tornar públicos os acontecimentos sociais e públicos, né, tá certo, existentes na época. Então, o primeiro jornal ele nasce em 59 a.C., né? E a gente pode pensar no período moderno acontece da mesma forma, né? A primeira forma de você começar a produzir os meios de comunicação em massa, né? O que é meio de comunicação em massa? É aqueles meios de comunicação que fica acessível para todas as pessoas. Então, esse período aqui, né, na modernidade, também ocorre dessa mesma forma, né? Quando se cria a topografia, que são aquelas letrinhas que é capaz de produzir jornal, né? Na época ainda não tinha computadores, né? Então, se torna um objeto mais acessível. Porém, o jornal, como vocês sabem, ele torna acessível para uma determinada localidade, né? Como se tivesse que levar para os locais mais distantes pela demora, tá bom? Principalmente pela demora dos meios de transporte que não eram evoluídos como hoje, tá certo? Esses jornais eles se tornavam o quê? Obsoletos, a notícia chegava atrasada, tá bom? E aí, com a evolução, né, principalmente dos meios eletrônicos, né, a luz elétrica, a evolução da luz elétrica, a evolução dos sons, né, de conseguir se colocar um som dentro do aparelho, surge o que a gente chama de rádio, né, os rádios, os meios de comunicação rádio, hoje muito utilizados ainda, né. E aí o rádio no início, ele não tinha caixa de som, né? Saiu o som por esses megafones, tá bom? Aqui, ó, que vocês estão vendo nessas duas imagens abaixo, tá bem? E com a modernização ele chega a esses tipos de rádios aqui acima, né? Então o rádio ele se tornou muito um meio de comunicação muito importante, tá certo? Principalmente no século XX, pra gente, tá certo? É década de 20, década de 30 já, tá bom? Que é quando esse meio de comunicação ele se torna, né, bem mais acessível às pessoas, né? E uma vez que a comunicação dele é bem rápida, né? No momento que você está falando, as pessoas já vai recebendo em tempo real, tá certo? Então a velocidade e as antenas de rádio possibilitavam que tenha um acesso bem maior que o jornal escrito, tá bom? E aí esse período aqui foi um período muito importante, que é o período que começa a surgir, né, as propagandas de televisão, meio que a gente chama de meio de comunicação de massa. Ele produz também o que a gente chama de indústria cultural. Né? O que é a indústria cultural? Né? É justamente aquelas propagandas que incentivam o público, né, a seguir um certo tipo de modelo. Né? Nesse período aqui é que existia também as telenovelas, né? Através da sonoplastia, né? Então as pessoas ficavam ouvindo a novela, comprava certos objetos que aquelas novelas utilizavam, bem parecido com hoje, tá bom? Só que aqui o meio de comunicação existente era somente o rádio. Então quem teve a ideia, né, o John Baird, ele teve a ideia, né, de utilizar esse rádio e produzir algo, né, que surgisse, que apresentasse a imagem e o áudio ao mesmo tempo, né? E aí surge a televisão, tá bom? A televisão surge justamente desses componentes gráficos, né, do jornal, a imagem, as figuras, né, por elas em movimento, e os componentes também de áudio do rádio. E aí possibilitou as pessoas poderem ter acesso a essas duas questões juntas, tá bom? E aí o John Baird, ele cria a televisão, tá bom? Aqui tá os primeiros protótipos da invenção da televisão, né? Aqui é uma câmera de filmar, tá bom? E aí a gente percebe, né, que a televisão, eu não sei se vocês já chegaram a ver, as televisões hoje elas são bem finas, né? São maneiras. No tempo que a televisão ela passa a existir, ela não, ela é grande, é uma televisão de tubo, precisa daquele tubo atrás, né? As televisões antigas, né? Porque o mecanismo tecnológico não era tão avançado como hoje, tá certo?
E aí também tem o quê? Uma característica essencial das televisões de hoje para de antigamente, que é a questão da resolução, né? Você vê aqui a resolução de 28, como ela é diferente da de 33 e da de, 90, e da de 44, né? Muito diferente da de hoje, que hoje a gente tem o quê? Uma resolução em 3D, né? Uma resolução, tá certo? Do que a gente chama também em 4K, né? E hoje em dia já está surgindo, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, uma resolução 7D, que é o que a gente chama de hologramas, né? Tá bom? E com a televisão surge já os primeiros computadores, né? Tá bom? Aí os primeiros computadores, eles são assim, bem enorme, parecendo realmente guarda-roupas, assim, são bem enormes, né? Então, com o avanço tecnológico, eles foram se tornando, vocês veem aqui, ó, década de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2005. Aí você pode perguntar, professor, o computador surge em 60? É por aí que os computadores surgem, né? Tá certo? E hoje em dia a gente já tem esse tipo de computador aqui, bem moderno, né? Computadores que a gente tem acesso, tá certo? É como nosso celular é um computador que ele funciona com o sistema Android. Olha, a live hoje é para as 3 turmas juntas, tá certo? A partir da semana que vem as lives vão ser alteradas, as turmas, os horários, primeiro, segundo e terceiro ano. Eu vou passar isso depois nos grupos e daqui quando terminar a aula eu adianto aqui para vocês, tá bom? Mas o conteúdo dessa semana é o mesmo, para as 3 séries, tá certo? Então a gente já tá na live também do terceiro também, tá bom? Então olha só. Os computadores, né, a gente vê aqui um modelo IBM de 1401 e 1620, a gente vê já uma certa evolução de um computador para o outro, né? Hoje em dia, a gente, pelo sistema Android, a gente consegue ter um computador até no nosso celular, né? Ou seja, hoje temos tamanhos menores e bem mais rápidos, né, de funcionamento, né? A não ser os computadores quânticos. Os computadores quânticos, que trabalham com inteligência artificial, como nós temos a tecnologia ainda pouco avançada, ela está no modelo desse computador aqui de 1960, tá bom? E aí, ao longo dos tempos, né, a gente vê que a comunicação ela foi sendo alterada e quando o computador ele surge, né, a gente entra no que a gente chama da era da tecnologia e da informação, né, que se torna esse grande marco para evoluções dos seres humanos, da evolução tecnológica, né, principalmente de comunicação, né? E aí os computadores hoje eles conseguem ser mais pequenos, mais portáteis, tá certo? Aqui tem algum exemplo de computadores mais antigos, né? Que é o primeiro modelo criado pela Apple, tá bom? E aí vocês veem que o modelo com o tempo eles foram melhorando, tá bom? Até chegar no modelo que a gente tem hoje, né? Nesse modelo aqui vocês podem ver, o que estava entrada era disquetes, tá certo? Disquete era um sistema que entrava, com certeza vocês não conhecem, vocês são bem mais modernos, né? Ele era um modelozinho que entrava dentro do computador, porém ele cabia muito pouca informação. Ele cabia informação em MB, né? Megabytes. Hoje em dia a gente com um CD consegue gigabytes, né? Num pendrive, né? Um conteúdo bem maior, né? Que isso também é composto pela evolução desses computadores. E com os computadores também surgiu a internet, né? A internet que é esse meio de comunicação que nos permite, né, estar em contato, né, nesse tempo real, a todo momento, né? É o que permite eu estar aqui com vocês estarem aí assistindo a aula no tempo real, no tempo, né? Sem saírem de casa, né, no conforto do lar, tá bom? Essa internet é o que compõe, promove que você, se quiser comprar e tiver condições, um produto em qualquer parte do mundo, você pode comprar pela internet, né? E esse produto, desde que você saiba utilizar a linguagem oficial, que é o inglês, né? Então, você tem, hoje em dia, acesso a todo esse movimento, né? Se uma pessoa da sua família viajar, você pode falar com ela sem problema algum, desde que você consiga, né, utilizar esse meio tecnológico de comunicação. Então, a internet veio fazer isso, veio proporcionar, né, essa grande interatividade da comunicação entre as pessoas, tá bom?
E aí eu queria passar para vocês um trailerzinho do filme que eu acho bem interessante, né? Que ele fala bem sobre a evolução tecnológica, que é o Transcendência, tá certo? A Revolução, com o Johnny Depp, tá bom? Ele faz o Dr. Will Castle, que é um professor que trabalha com inteligência artificial. Então ele mostra um pouco, tá certo? Como é essa evolução. E a gente já tá entrando no passo desse filme, né? Quando esse filme surgiu, que ele é um filme um pouco antigo, ele é de 2015, se eu não me engano, é 2012. E né, isso, tudo o que acontecia no filme parecia não ser real, parecia ilusão, né? Mas hoje, com a evolução que nós estamos da tecnologia, principalmente da inteligência artificial, né? Já temos inteligência artificial, que vocês verem o Bradesco, que é um tipo de banco que já trabalha com essa inteligência artificial, tá certo? É tanto que diz, você ligue e entre em contato com a Bia, né? Que ela vai ensinar você, né? Vai aprender com você. Bia é Bradesco Inteligência Artificial, né? Então já tem alguns bancos que já trabalham nessa perspectiva, assim também como outros meios de comunicação, outros meios de também de ciência, tá bom? Então eu vou dividir aqui com vocês o trailer desse filme, se vocês tiverem a possibilidade, né? Vale a pena assistir, é um filme muito legal, tá bom? Vou passar o trailer para vocês e depois eu retorno com a aula, tá bom? O caminho para construir superinteligência exige que desvendemos os segredos mais fundamentais do universo. Máquinas inteligentes nos permitirão vencer nossos maiores desafios. Desenvolver métodos para detectar estágios iniciais do câncer. Construir um futuro melhor para todos. Simplesmente para salvar vidas. Depois de conectado, seu poder analítico será maior que a inteligência coletiva de todas as pessoas da história do mundo. Professor? O que você fez? Acertem as centrais. Revolução independente da tecnologia, HIT. Atacaram laboratórios de inteligência artificial. Estão determinados a deter qualquer tentativa do que chamam de transcendência. Ele tem só 5 semanas antes do corpo entrar em colapso. Quando eu morrer, continue seguindo em frente. Não vou te deixar morrer. Podemos fazer um upload da consciência dele e salvá-lo. Mas não assim. Se deixar passar alguma coisa, como vai saber com quem está lidando? Meu Deus, Will. É como se minha mente estivesse livre. Preciso me expandir, preciso de mais força. Me coloque online. Não é, Will. Desliga isso. Você não pode fazer essa louco, loucura. ele! Pra onde vai? Pra todo lugar. Seus amigos não conhecem o perigo. Se ela conectar ele à internet, a primeira coisa que vai fazer é se copiar. E aí a gente não vai poder O detê-lo. verdadeiro Will morreu. Seja lá o que ele for, está construindo um exército. O que é isso? É a evolução. Isso não é evolução, é uma abominação. O que está acontecendo? Eu posso consertá-los. Isso foi longe demais. O Will tem que Eu parar. não entendo. É o futuro. Esse não é nosso futuro. Você não tá aqui comigo. Você mudou. Seu amor por mim acabou. Acabou. Se não o pararmos, será o fim da humanidade como a conhecemos. E aí, continuando, né, nossa aula, a gente entra no conteúdo da segunda questão lá do exercício, tá certo? Sobre redes sociais, tá bem? E o seu uso de forma consciente, tá bom? E, se eu não me engano, eu deixei lá um filme para vocês também falando sobre o cyberbullying, que entra nesse ponto aqui, tá bom? Então, como usar as redes sociais de forma consciente, né? Justamente para não cair nos maus usos da rede social, tá bom? E aí eu compartilhei com vocês também lá esse artigo, né, do É o País, tá certo? Quando as redes sociais é compartilhar e humilhar, né? Quando compartilhar é humilhar, não é informar, né? Porque o uso das redes sociais de forma consciente seria com o objetivo de informar,
não de humilhar, ou seja, não de praticar crimes, né, cibernéticos, né? Então, o que é que acontece? Tem muitas pessoas que utilizam as plataformas sociais, né, que são as redes sociais, em processo de desumanização do outro, né, que é o que a gente chama de cyberbullying, né, dos crimes digitais, criam, né, o próprio fake news, ele às vezes vem trazer, né, problemas bem amplos, né? Eu não sei se vocês lembram, né, mas eu trouxe para vocês o caso da Fabiana Almeida, tá certo? Ficou conhecido como o caso da Bruxa do Guarujá. Então, como foi que aconteceu isso, né? As pessoas publicaram na rede social essa simples historinha aqui, ó, que tá nesse local aqui de baixo, tá vendo, ó? Falando que havia uma mulher solta nas ruas, né, que estavam pegando crianças e fazendo magia negra com crianças, matando crianças. E que teria uma criança que teria conseguido escapar. Então, além dessa comunicação aqui, eles liberam esse retrato aqui falado. Aqui em cima são essas imagens, tá vendo? Em preto e branco. E aí, o que é que acontece? Vocês podem ver que essa pessoa do retrato falado é super parecida com essa senhora aqui, ó, que é a Fabiana Almeida, né? Então, foi o que aconteceu. As pessoas acreditaram, né? Isso não foi verdade. Essa história que colocaram com essa imagem, ela não é verdadeira. Ela foi, tá certo? Ela foi uma mentira, né? Já conseguiram encontrar os criminosos, eles já estão presos, estão punidos, né? Existe como encontrar também os criminosos através da rede digital, né? A Polícia Federal ela consegue fazer isso. Então, o que foi que aconteceu? As pessoas acreditaram que esse boato era verdade, né? Pegaram essa senhora, né? Lixaram em praça pública, no meio da rua, né? Chegando a matá-la, né? Para vocês verem como o mau uso das redes sociais ela é grave, né? Ela chegou ao ponto, né, de matar as pessoas. Não é a rede social que mata, mas ela foi um incentivo para que as pessoas fizessem isso, tá vendo, ó? Tá bem? E aí essa senhora chegou a falecer, né? Deixando ela aqui ó, com cabelo preto, né? Deixando os filhos órfãos e deixando o esposo cuidando somente dos filhos, né? Então, é um boato, uma fake news falsa, né? Ela chegou a tirar a vida de uma pessoa, né? E a cidadã, a mãe de família, ela chegou a ser linchada, assim como fazia com as bruxas da Idade Média, né? Pra você ver, a gente tá no século XXI, mas o pessoal não é, né, tão modernizado, né, que ainda faz atitudes que a gente pensar do século da Idade Média, né, da Idade das Trevas, né, que é em torno, eu acho, de 1200, 1300 por aí, tá bom? E aí a gente entra no conteúdo de cyberbullying, né, que é um conteúdo também acontece bastante dentro das escolas, né, onde do jeito que algumas pessoas promovem bullying dentro das escolas, o cyberbullying também é utilizado, né? Fotos, imagens, né? Esse tipo de coisa, né? Isso é muito utilizado, né? Tá bom? E aí o cyberbullying ele tem essa ideia, né? De negredir a imagem de alguém, né? Fazer com que aquela pessoa se sinta, né, humilhada, né? Assim como o bullying, tá bom? Só que o meio de comunicação para isso utilizado é o sistema de computadores, as redes sociais, tá bom? E aí, como é comprovado, o Brasil é o nosso segundo país com mais casos de cyberbullying no mundo, né? O nosso país é o país que mais tem casos de cyberbullying no mundo, em segundo lugar, né? Em primeiro lugar está os Estados Unidos, tá bom? E aí, aqui mostra uma pesquisa, né, onde a especialista em direito digital Ana Paula Siqueira Lazareste de Mesquita, ela fala nessa reportagem como proteger os filhos, como as pessoas se protegerem desse cyberbullying, né? E aí, nesse tempo, é uma reportagem também um pouco mais antiga, que 23,8% era pelo Twitter, 17,7%, a maior número era pelo Facebook, 92,6% e 15,2% por Instagram, essas questões mais instantâneas, né? Porém, hoje em dia, tá certo? Na atualidade, o Facebook ele não é mais um meio digital de comunicação onde mais existe o cyberbullying, né? Hoje em dia ele perde para o WhatsApp, né? O WhatsApp se tornou, por ser mais acessível às pessoas, ele se tornou um meio de cyberbullying bem mais utilizado, tá bom? E aí a gente entra, né, na terceira parte da nossa aula sobre a questão das evoluções, tá bom?
as evoluções da tecnologia, tá bom? E aí tem essa imagem aí para vocês, entre a luta, diga não ao cyberbullying, né? E a gente entra nas evoluções de hoje. Eu vou passar para vocês 2 videozinhos e depois eu entro para discutir sobre o projeto Bublin, certo? E o projeto de 7D, tá bom? Garden Spin. A escada em espiral da empresa Dolly é um dispositivo extremamente seguro. Ela foi projetada para ser usada tanto dentro de casa quanto em ambientes externos. A resistência dessa escada não é afetada por fatores externos. Este modelo pode ser montado com rotação para a direita e para a esquerda, dependendo das necessidades e preferências de cada um. As aberturas para a instalação podem ser redondas ou quadradas. Um conjunto completo padrão contém 11 degraus, uma plataforma e um corrimão. No entanto, se necessário, o número de degraus pode ser aumentado por uma taxa adicional. A altura máxima da escada padrão é de 2,82 metros, com degraus extras pode chegar a 4 metros. O custo deste dispositivo vai de $1.626 a $2.834. Alvi. Este dispositivo é anunciado por seus fabricantes como o filtro de ar mais inteligente do mercado. Ele não só limpa o ar da casa, como também permite economizar eletricidade. Além disso, o Alvi pode virar um gadget inteligente e estabelecer contato com outros dispositivos da casa usando um aplicativo móvel. O Alvi usa inteligência artificial para oferecer informações valiosas sobre a qualidade do ar interno, prever com precisão quando é hora de substituir o filtro e até mesmo encomendar filtros novos por conta própria. No processo de purificação do ar, o dispositivo basicamente condensa as partículas de poeira menores ao seu redor e em seguida as captura. Outra vantagem significativa do dispositivo é sua capacidade de trabalhar em todos os ambientes, sem a necessidade de carregá-lo de um lado para o outro. No entanto, seu preço é de apenas $230. Weisner. Este dispositivo automático abre as portas para os cachorros da casa para que os animais possam sempre andar ao ar livre à vontade e depois voltar. Obviamente estamos falando de moradias isoladas. Esse mecanismo ainda não é compatível com um prédio de apartamento. O Weisner é um dispositivo que pode ser instalado facilmente em portas de correr sem danificá-las. Ele conta com uma câmera e um sensor e pode ser conectado a qualquer dispositivo de uma casa inteligente. Depois de instalar o aplicativo para controlar o dispositivo com o smartphone, a pessoa poderá ver quando o seu cachorro estiver sentado ao lado da porta, esperando para sair e passear. Os criadores desse dispositivo de alta tecnologia explicaram que a porta tem que estar destrancada, porque o Waze ainda não é capaz de interagir com as fechaduras. Os sensores no dispositivo foram projetados para detectar o animal de estimação e enviar uma notificação correspondente para o smartphone do proprietário. O Waze também pode ser configurado para funcionar de maneira totalmente automática quando os donos dos cães saírem de casa por um longo período. Neste caso, o dispositivo irá detectar o cão de forma independente e abrir a porta para ele se necessário. Este mecanismo útil pode ser adquirido por $250. Barsys. Este bartender robô funciona em conjunto com um aplicativo muito prático, disponível tanto para Android quanto para iOS. Tudo o que você precisa fazer para começar é informar ao Barsys quais ingredientes estão disponíveis e ele exibirá o menu de coquetéis possíveis. Atualmente, o aplicativo inclui mais de 2.000 bebidas e também permite que você prepare coquetéis de acordo com a sua receita. O robô Barman inclui um sistema de iluminação interativo que mostra o progresso do preparo dos coquetéis. Para usar o Barsys, você precisa colocar seus ingredientes favoritos na parte superior da máquina. O resto é por conta do dispositivo.
O custo deste bartender robô na configuração básica é de $1.350. Gaze Desk. Muitos sabem que ficar sentado durante longos períodos é algo prejudicial. Para minimizar os danos à saúde, criaram o Gaze Desk, uma mesa alta inteligente que muda de posição com o toque de um botão. A mesa é ajustada automaticamente para que a pessoa fique em pé ou sentada e permite trabalhar em diversas posições. Ela possui 2 bancadas ajustáveis independentemente, uma para o monitor e outra para o teclado. Como um dispositivo inteligente, ele pode se conectar via Bluetooth e outros dispositivos semelhantes e ser controlado por um aplicativo e por um pequeno painel do lado direito da estrutura. O ajuste de altura pode ser realizado através de cálculos automáticos, informando o tamanho do corpo do usuário em um aplicativo ou manualmente. O sensor embutido também registra o tempo que o usuário passa sentado e em pé. Assim, ele lembra a pessoa da necessidade de mudar de posição. Entre outras coisas, no aplicativo Gaze Desk, você pode selecionar um perfil de comportamento do usuário, bem como começar a controlar as calorias gastas ao trabalhar em pé ou sentado. Além disso, usando o tapete inteligente adicional, é possível controlar a postura em pé e o equilíbrio geral do corpo. Tease. O progresso que afeta todos os aspectos da vida humana chegou também à higiene bucal. A Tease é uma escova de dentes muito diferente da que estamos acostumados. Ela escova todos os dentes ao mesmo tempo, ou seja, a pessoa não precisa escová-los um por um. No centro do dispositivo se encontra um micromotor especial que emite ondas ultrassônicas a uma certa frequência, que colocam as cerdas em movimento. O motor gera mais de 25.000 toques por minuto, o que permite alcançar até mesmo os locais mais difíceis na boca. O fabricante garante que a escovação é feita em apenas 30 segundos, ou seja, as pessoas gastam muito menos tempo com esse procedimento do que ao usar uma escova comum. O dispositivo não precisa ser constantemente trocado, como as escovas convencionais. A Tease tem o seu próprio carregador. O fabricante oferece o gadget em 2 tamanhos, para que todos possam usá-lo confortavelmente. A Tease garante a velocidade do processo de escovação e a durabilidade do dispositivo, mesmo após o uso prolongado. Uma carga permite que o dispositivo funcione por cerca de 10 dias, o que é um excelente indicador técnico. Este gadget pode ser adquirido a partir de $70. Willa. Nem todos podem se dar ao luxo de ter uma academia completa em casa, mas o dispositivo Willa pode facilmente substituir toda uma linha de equipamentos. Este pequeno dispositivo, juntamente com um aplicativo complementar, oferece mais de 100 exercícios de alta qualidade e programas selecionados individualmente, dependendo do físico e dos objetivos de cada pessoa. Devido ao seu tamanho compacto de apenas 1 metro por 1 metro, o Willa pode ser armazenado e usado facilmente, mesmo em apartamentos pequenos. Este personal trainer virtual dá às pessoas a motivação necessária para se exercitar. Com o Willa, você pode atingir qualquer meta que você estabelecer, seja ela perda de peso, construção de massa muscular ou outra coisa. O custo desta academia portátil é de $550. One. O ronco pode ser um verdadeiro problema para a pessoa e toda a sua família, se a pessoa não souber como lidar com ele. A maioria dos métodos para se livrar do ronco afeta o conforto e a qualidade do sono. Por isso, o One, um travesseiro anti-ronco patenteado, foi inventado. Ele é completamente seguro e deve ser colocado sob o travesseiro principal da pessoa. Este travesseiro anti-ronco é conectado a um pequeno dispositivo que deve ser colocado na mesa de cabeceira. Durante a noite, este dispositivo é capaz de detectar até 90% do ronco. Ele envia um sinal para o travesseiro, que então se eleva sob a cabeça do usuário. Este travesseiro adicional consiste em 4 seções e por isso a mudança na posição da cabeça ocorre suavemente, fazendo os músculos relaxarem e o ronco parar sozinho. Este dispositivo anti-ronco custa $250.
Claf Sauna S1. Frequentar banhos e saunas tem um efeito terapêutico comprovado. O bem-estar geral melhora, a imunidade aumenta e os processos de cicatrização aceleram. Só que as saunas públicas nem sempre são lugares convenientes e higiênicos que dão vontade de frequentar. A saída para isso é ter uma sauna particular. Antigamente, apenas quem tinha uma casa grande ou chácara podia desfrutar desse luxo. Hoje, graças a empresas alemãs como Claf, qualquer pessoa que tenha um cantinho sobrando pode obter uma sauna. S1 é um aparato compacto e expansível que ao toque de um botão aumenta ou diminui de tamanho. A sauna pode ser tanto uma pequena cabine com profundidade de 60 centímetros como uma pequena sala completa com 160 centímetros de profundidade. Este espaço é mais do que suficiente para spa e terapias de bem-estar. No interior tem um gerador de vapor elegante e de alta tecnologia. A espreguiçadeira e o banco são feitos de nogueira natural ou abache, acomodando confortavelmente 2 pessoas. Bloom Frame tem características arquitetônicas de alguns edifícios residenciais que não permitem a seus inquilinos aproveitarem ao máximo suas varandas. Isso porque simplesmente a sacada não existe. Antigamente, a única saída para isso seria se mudar. Hoje, o desenvolvimento ativo da tecnologia sugere uma segunda saída: substituir a janela pelo Bloom Frame. Esta é a invenção do estúdio holandês Hofman do Jardim, que é um transformador de janelas. Depois de pressionar o botão, a estrutura com vidro entra em movimento e em 55 segundos, a janela se transforma em uma varanda pequena e muito bonita. Apesar da aparência frágil da estrutura, o vidro reforçado especial pode suportar até 350 kg de peso, ou seja, de 2 a 3 pessoas. Se preferir, o piso transparente pode ser substituído por um metálico. Até agora, a tecnologia tem sido implementada apenas em alguns edifícios residenciais em Amsterdã, Nova York, Paris e Pequim. Espera-se que em breve qualquer pessoa que deseje possa adquirir uma sacada como essa. Elevador Wessex. E embora essa invenção tenha sido desenvolvida originalmente para idosos e pessoas com deficiência, absolutamente qualquer um pode se beneficiar dela. Os elevadores da empresa britânica Wessex não parecem em nada com aquelas estruturas grandes e complexas que podem ser encontradas em qualquer prédio residencial. Este é um elevador compacto, leve e fácil de instalar, proposto para ser instalado diretamente na sala de estar. A cabine desce e sobe de 3 a 3,5 metros, o que é suficiente para passar de um andar para o outro. O elevador também é espaçoso o suficiente para acomodar várias pessoas dentro e, claro, há espaço suficiente para uma cadeira de rodas. Já a instalação desse elevador leva 1 ou no máximo 2 dias. O fabricante oferece vários modelos e uma variedade de designs para que o elevador se encaixe harmoniosamente no interior da casa. New Logica System. Se ainda não decidiu como será a cozinha dos seus sonhos, provavelmente decidirá agora. Até porque quando se aprende mais sobre o incrível sistema New Logica da empresa italiana Valcucine, é simplesmente impossível querer outra coisa. Este é um conjunto de cozinha equipado com uma variedade de acessórios. O cliente, é claro, escolhe por conta própria o que mais preferir. Antes de mais nada, repare bem nas prateleiras móveis que economizam espaço e facilitam o acesso às coisas. A torneira tem um dispositivo giratório para que não atrapalhe quando não estiver sendo usada. Outra característica interessante são os soquetes, que não são fixos em um lugar só, podendo ser movidos ao longo de um condutor. Já a pia e o fogão podem ser cobertos para ampliar o espaço útil da bancada. Um grande número de ganchos, suportes para guardanapos, folhas de alumínio, etc. Tudo isso serve para simplificar a organização do espaço. A cozinha é uma área onde é fácil demais fazer bagunça. É por isso que o New Logica System dá a cada item seu próprio lugar, fazendo com que todos os utensílios fiquem escondidos atrás das portas. Dessa forma, os aparelhos ficam menos sujos e bem guardados quando não estiverem em uso. Ghost Sliding Door System.
Pode parecer que as portas tradicionais já têm um design universal bem estabelecido que simplesmente não pode ser alterado ou aprimorado, mas isso não é inteiramente verdade, e os fabricantes que produzem portas de correr sempre provam isso. O modelo que está sendo mostrado agora é representado pela marca britânica Box 15. Como dá pra ver, em vez de se abrir, a porta se move para o lado, economizando espaço. Ela é muito conveniente de usar, até mesmo se for um cômodo pequeno. Ao abrir, a passagem não é bloqueada, e se duas portas estiverem localizadas muito próximas, como mostra o vídeo, elas se afastam em direções opostas, não atrapalhando ninguém. Sleep Number 360. Agora chegou a hora de ir para o quarto e prestar atenção no local em que passamos cerca de 1/3 de nossas vidas. O Sleep Number 360 é uma cama revolucionária e inteligente que não apenas eleva a casa a um novo nível, mas também melhora consideravelmente a qualidade de vida. A fabricante americana Sleep Number fornece uma série de recursos interessantes. A cama irá te ajudar a dormir mais rapidamente, aquecendo suavemente a área das pernas. O colchão analisa todos os movimentos do corpo humano, ajustando constantemente sua forma durante a noite para proporcionar um maior conforto. Ao mesmo tempo, o colchão é multicamada e, de acordo com as garantias dos representantes da empresa, é 50% mais transpirável do que qualquer outro. A rigidez e o formato do colchão em lados opostos da cama são independentes um do outro, para que cada pessoa possa dormir confortável à sua maneira. Além disso, o Sleep Number 360 ajudará a superar o problema do ronco. Se necessário, um dos lados da cama pode ser levantado, colocando o corpo em uma posição em que a pessoa seja incapaz de roncar. Essas inúmeras funções podem ser controladas através do aplicativo de celular. Nele, a temperatura é ajustada e a iluminação é acesa ou apagada. O aplicativo também armazena informações sobre a respiração, frequência cardíaca e movimentos. Esses são os dados que a cama coleta e que podem ser usados para rastrear, analisar e melhorar a qualidade do sono. Switchbot Curtain. Abrir e fechar cortinas é uma coisa rotineira e chata que todos os dias leva alguns minutos preciosos de nossas vidas. Felizmente, os especialistas da empresa Switchbot descobriram como solucionar isso. O Switchbot Curtain é um dispositivo que, embora minúsculo, é capaz de elevar qualquer casa a um novo nível. Este é um robô sem fio que transforma qualquer cortina padrão em inteligente em 1 segundo. O princípio de seu funcionamento é o mais simples possível. O gadget é colocado no varão da cortina com 2 ganchos. Depois de apertar o botão do aplicativo, o aparelho começa a se mover para o lado, arrastando a cortina com ele. Se preferir, o dispositivo pode ser ativado por conta própria. Para isso, basta definir a programação no aplicativo para que o Switchbot Curtain se mova no momento pré-determinado. A propósito, esse gadget custa apenas $75. Marcus. A última invenção para o lar que mostraremos agora é uma mesa tecnológica e muito conveniente. Marcus é a criação da empresa italiana Osio, cuja principal característica é a capacidade de transformação. Em questão de segundos, Marcus muda de estrutura e passa de uma mesa de centro para mesa de jantar de forma fácil e simples. Por baixo dela, há um compartimento pequeno, mas espaçoso, que serve para guardar, por exemplo, pratos. Repare bem na lateral da mesa, que permanece imóvel e pode servir de banco para sentar. É muita evolução, né, gente? Muita evolução, viu, nessa... E aí, eu não sei se vocês perceberam que todas essas novas evoluções que surgiram aí, todas as pessoas se comunicam com elas, eu não sei se vocês perceberam, através do celular, né? E aí o celular... ele tem que estar adaptado à tecnologia 5G, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar na tecnologia 5G, né? Que até agora o Brasil ainda conta só com a tecnologia 4G.
né? A tecnologia 5G de internet já é a tecnologia que permite com que a própria internet consiga manusear, controlar todos os meios eletrônicos da casa, né? Fogão, se for eletrônico, geladeira, ar-condicionado, tudo, né? Porém, um dos grandes problemas da tecnologia 5G foi porque quando o Brasil abriu licitação, tá certo? O Brasil ele não tem tecnologia 5G, então ele abriu a licitação da tecnologia 5G tanto para os dois países que têm essa tecnologia, os Estados Unidos, tá bom? E a China, né? Então, estão lutando por essa licitação, que é um dos grandes problemas, né? Porque no momento que outro país vai ter posse dessa nova tecnologia, né? Corre o risco, tá certo? Da informações do nosso país, né? Questões, até informações suas pessoais, entrar na mão dessas novas pessoas, né? Anteriormente, tinha gente que estava dando aula, né? A gente está usando o Google Meet, mas tinha gente que estava dando aula anteriormente por um programa chamado Zoom, né? Que é um programa chinês, né? E aí esse programa conseguiu, as pessoas através dessa tecnologia 5G, conseguiu entrar nos computadores de algumas pessoas, invadirem celulares, né? Pegarem a questão do computador e tudo mais, né? O que foi bem problemático, sabe? Que ocorreu. E aí, uma das grandes questões que o pessoal vem discutindo é justamente isso, né? Se essa tecnologia não vai prejudicar, tá bom? A questão, né, da informação do nosso país, tá bom? Tem uma travadazinha aqui no PowerPoint, eu vou colocar para vocês, a gente vai abrir uma discussãozinha antes de eu discutir a questão da tecnologia 6G, vou fechar aqui a apresentação para vocês, tá bom? E aí eu vou perguntar se até agora vocês têm alguma dúvida. Vocês têm até alguma dúvida, gente, até agora ou não? Não. Deixa eu dividir com vocês o exercício. Aí quando tiver na última parte do exercício, entra na questão do hologramas, que o PowerPoint deu um problemazinho aqui. Pode falar. Saiu aqui sem querer da live, mas voltei. Ok, seja bem-vindo. Eu vou dividir aqui com vocês agora a tela do exercício, tá bom? Para discutir o exercício. Não chegou para você, não foi o exercício? Pronto, agora chegou, não foi, gente? Para vocês? Uhum. O exercício? Chegou. Tem alguém animado aí.
Eu nunca vi ver escondido sem resposta. Então, olha só, né? A primeira parte do nosso exercício, tá certo? Segue aquele modelo de sempre, né? Qual você coloca o seu endereço, seu nome, sua turma, tá bom? E aqui, baseado naquela primeira aula nossa, né? Aquela primeira parte da nossa aula, né? Sobre os meios de comunicação, a evolução dos meios de comunicação que vai da arte rupestre, né? Até hoje, as novas tecnologias, tá bom? E aí, as novas tecnologias chegam até o tempo de hoje, o uso da internet. Então, vocês vão criar uma poesia, um poema, uma paródia, comentando um pouco sobre essa parte da nossa primeira aula de hoje, tá bom? Vocês não precisam fazer nada, somente escrever. Só vai ser algo escrito aqui, tá bom? Vocês vão escrever aqui, vai dar mais ou menos assim, eu fui até 16 linhas, até mais que isso, acho que ainda dá, tá bom? Então, vocês vão escrever aqui uma poesia, um poema, uma paródia, quem quiser fazer um cordel pode fazer também, que fale sobre a evolução da comunicação, que foi a primeira parte da nossa aula de hoje. Aí eu pergunto, alguma dúvida, gente, sobre isso, essa primeira parte, sim ou não? A primeira questão tá tranquila? Sim ou não? Posso ir para a segunda questão? Sim, ok. Né? E aí a gente vem para a nossa segunda questão, né? Opa, passou demais. Né? Que é onde vocês vão fazer um vídeo informativo, tá certo? Sobre, aí vem, né? As redes sociais se tornou mais um objeto de produção de compartilhamento do bullying. É que eu tô falando de cyberbullying, né? E é aquele filme que eu coloquei lá para vocês assistirem, né? Visando a quebra desse mau uso das redes, faça uma reportagem ou um vídeo informativo sobre o uso consciente das redes sociais. Se pode ser 2 estrofes? Gente, eu acho que pode. 2 estrofes vocês conseguem falar de tudo que a gente comentou naquela primeira parte do nosso vídeo, eis a questão, né? Então, nessa parte, o segundo, tá certo? Vocês vão fazer esse vídeo. Aí tem gente que diz assim, professora, eu não gosto, né, de aparecer. Tem pessoas que não gostam de aparecer em vídeo, não gostam de mostrar a imagem, né, sua imagem, não é verdade? Na verdade, gente, tem esse tipo de pessoa. Então, como é que você pode fazer um vídeo sem imagem? Você pode colocar alguma imagem sobre redes sociais e só falar. Não precisa aparecer sua imagem aqui nesse segundo, tá certo? Porém, como é um vídeo, o arquivo ele só aceita vídeo, mídia de vídeo. AVI, MP4, ele só aceita vídeo. Tá bom? Então, se você não quiser aparecer, porque nem todo mundo gosta de aparecer, né? Às vezes você não gosta de ter sua imagem, não queria, apesar que essa imagem ela não vai para a internet, né, gente? Vai só para o professor aferir a nota, né? Porque o que é que eu vou avaliar aqui? Além do conteúdo que vocês vão falar, tá bom? Eu vou avaliar também a entonação, a fala de vocês, tudo isso, tá bom? Tudo isso vai ser avaliado aqui, tá bom? Nessa atividade, tá bem? Então, eu preciso ouvir a fala de vocês. Se vocês não quiserem aparecer a imagem de você, não quero que apareça a minha cara, vocês podem fazer dessa forma que eu tô colocando, né? Já teve alunos que disse que queria fazer como aqueles outros vídeos que o pessoal faz, que também não tem a fala, mas eles colocam a mensagem dentro do próprio vídeo, do próprio texto, com música de fundo, né? Aqui vocês podem fazer como vocês quiserem, tá certo? Usem a criatividade, tá bom? Alguma dúvida sobre essa questão 2 ou não? Se o poema pode ser 3 estrofes, pode, viu, Amanda? Dúvidas, gente, sobre a questão 2? Eu posso seguir para 3? Bem, tô seguindo para a questão 3, tá bom? 3, né, ela fala da tecnologia CT, tá bom? Que é a criação de hologramas, tá bem? E aí, o hologramas hoje se tornou um grande objeto utilizado, né, pelas mídias, né?
muitos shows de artistas famosos que chegaram a falecer, como da Maria Callas, do Freddie Mercury, do Michael Jackson, do Elvis, né? Hoje em dia estão sendo feitos através da tecnologia de hologramas, né? Vocês viram lá, eu coloquei lá um vídeo para vocês também, mostrando, né, que agora não existe mais os zoológicos, como os zoológicos são virtuais, assim como o circo também, os animais vão ser virtuais, né? Uma forma de não tirar mais os animais do habitat natural e ajudar o meio ambiente, né, justamente a criação dos hologramas. Então aqui tem uma imagem, né, de holograma em 7D que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Eu vou retomar essa parte da aula e tem mostrando que pode ser feito também um holograma com garrafa PET e o uso do celular, né? E aqui a última pergunta é, com base nos vídeos acima, né, desculpa sobre o impacto dessa tecnologia na vida das pessoas, ou seja, o que é que o holograma pode ajudar na vida das pessoas no contexto social, né? Isso eu já falei um pouco aqui, né, a questão do não uso dos zoológicos, de ajudar o meio ambiente, né? Pessoas que às vezes matam animais só para tirar foto com animais não precisam disso, né? Eles podem tirar uma foto com holograma, uma vez que a imagem é real, ela só não pode ser tocada, porque ela não é material, mas a imagem, a visão é real. Tá bem? Eu pergunto dúvidas até agora ou não? Eu vou retomar esse assunto de holograma na aula. Mas já entenderam como é que vai fazer o exercício? Deu tranquilo aqui, gente? Deu para entender tranquilo? Vou parar a apresentação, tá certo? Para pegar aquela parte lá que o PowerPoint tinha travado, para a gente finalizar a parte dos hologramas, tá bom? Aí eu pergunto alguma dúvida sobre o exercício, gente? Não? Ótimo. Deixa eu ver aqui. Dois exercícios, o da primeira semana e da segunda semana. O da primeira semana eu expliquei semana passada. Né? O dessa semana é que eu estou explicando hoje, dando aula hoje. Da semana passada eu já expliquei. Mas a live está na plataforma explicando também, tá bom? Como eu disse, até essa semana eu ainda estou disponibilizando as lives, né? Estou gravando. A partir da semana que vem não, tá bom? Tá bem? Pronto, aí voltando para a parte dos hologramas, eu acho que já apareceu para vocês, né? Tá bom? Então, todos os exercícios que estão na plataforma até essa semana, eu vou fechar a nota do segundo bimestre de vocês, tá bem? Lembrando que o primeiro bimestre são aqueles exercícios que eu deixei lá em sala, né? Tá certo? Algumas pessoas me mandam foto, outras não. Quem mandou já tem a nota, quem não mandou tá sem nota, né? E, gente, do jeito que as coisas estão, né? Aproveitar, fazer esse período que tá em casa, que nossas atividades serão essas notas, né? Então, agilizem, mandem para minha foto, tá certo? Pelo privado, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para quem não tem, tá certo? Eu tô colocando aqui no chat, tá bem? Porém, tá certo? Porém, eu espero que vocês mandem o material, tá bom? Então, aí apareceu para vocês, ó, a tecnologia 7D, né? Que é a criação de hologramas, tá certo? E uma das coisas muito discutidas é o projeto Blue Beam. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Ele tá dentro dessa ideia de conspiração, né? De ideias de conspiração, né? O projeto Blue Beam, ele
ele consiste, tá certo? Na ideia de criar hologramas para manipular pessoas, tá certo? Assim como a religião poderia fazer, né? Poderia fazer a criação de um holograma, né? Sei lá, de um anjo, de um santo, de tudo mais, né? Do Jesus aí, né? E manipular pessoas para fazerem determinada coisa, uma vez que no holograma, né? Você não toca, mas a imagem é real, você consegue ouvir áudios e tudo mais, tá bom? Uma das coisas muito discutidas também, né, até pessoas, né, que acreditam em ufologia, né, tal, tudo mais, discutem que algumas aparições de anjos, de santos, para algumas pessoas poderia ter sido, né, hologramas criados por extraterrestres, né? Não vou entrar no mérito, só estou entrando em discussão sobre o que se discute dentro do projeto Blue Beam, né? E aí o projeto Blue Beam é esse projeto que se visa criar um holograma, né, para manipular as pessoas através da religião. Né? No caso dos cristãos do Jesus, no caso dos indianos Krishna ou outro mais, né? Tá bom? E aí a criação de hologramas, né? Ela tem dessa coisa de você ver as imagens reais, né? Porém, os fatores você não pega, né? Isso já existia, isso é um projeto bem antigo, gente. Só que antigamente, sem o uso dos computadores, se utilizava espelhos côncavos para fazer isso, né? Hoje em dia não, hoje em dia se utiliza a rede de computadores, tá bom? E aí eu tô parando aqui a apresentação e vou apresentar para vocês um videozinho sobre os hologramas e depois, se vocês quiserem, eu posso apresentar aqui, abrir a câmera e apresentar para vocês como funciona isso com os espelhos côncavos, porque eu tenho, né, os espelhos côncavos, tá bom? E aí é um videozinho em espanhol, mas como que vale pra gente a imagem, tá bom? Ele vai mostrar bem essa imagem dos hologramas, né? Como é que funciona, as pessoas veem, interagem, porém elas tocam, né? E não ocorre, né? Não ocorre de fato, tá bom? Con humanos a oso panda en un centro comercial. Sean bienvenidos a Ilusión Top. Hoy les traigo los top 6 de hologramas en 7D. Número 1. Holograma en centro comercial. Este video fue uno de los más sorprendentes hologramas vistos y escogidos por las personas. Su creador dijo que la naturaleza lo inspiró tanto que con ayuda de su equipo logró hacer un espectáculo tan grandioso. El holograma es muy sorprendente y a la vez maravilloso. Número 2. Ballena en escuela. En este video se puede observar la calidez que tuvo su creador al realizar un holograma en la escuela. Aunque muchos quedaron sorprendidos, lo que sí sabemos es que la escuela pudo recoger fondos y llamar la atención de muchos. Número 3. Animales en extinción. En este top 3 se puede observar la originalidad que tuvo el ser humano, puesto que hace que todo este holograma sea muy realista, ya que se puede observar algunos animales extintos y otros en peligro de extinción. Su desarrollador dijo: la humanidad sueña tanto en un futuro sin violencia, pues ¿por qué no dárselas yo? Y que vivan un hermoso día con la naturaleza. Número 4. Mall de Dubai. El creador de estos hologramas, llamado Acho Chiai, tiene 29 años de edad. Él, con su desarrollo, está logrando mucho con el avance en holograma 7D, ya que cuenta con un canal de YouTube con más de 6.000 suscriptores, y sus videos en sus creaciones son muy sorprendentes,
ya que logra plasmar una hermosa mariposa. Los hologramas que desarrollan pueden ser tocados con el fin de terminar el sufrimiento y encierro de muchos animales en los zoológicos. Número 5. Organización japonesa. En este video, que fue una maravilla para mucha gente, dicen haber estado muy sorprendidos, ya que esta organización podría mejorar el mundo con este nuevo desarrollo que está lanzando Japón, ya que está a prueba en 2 países, Dubái y Japón. En un futuro no tan lejano se desarrollarán películas y presentaciones en 7D. Número 6. Protesta holográfica. El 10 de abril de 2015, la capital de España hizo presencia de la primera manifestación en holograma. Esto era para una protesta contra la aprobación de las leyes mordazas. Ellos dicen que limita la democracia al país y que no se dejarán mandar por esa ley innecesaria. Creer que manifestarse es un delito. Quieren convencernos de que no tenemos derecho a salir aquí, a la calle, y protestar para exigir una